O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência. Sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória. Conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus. Os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com muito medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Cristo, Rei. Escutar o Senhor, viver sua palavra. Meus irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom darmos mais um passo no caminho de Jesus. Esta caminhada penitencial para a Páscoa, que nos coloca diante da penitência, do sacrifício, com oração, com jejum, sobretudo também a caridade. Todos esses exercícios quaresmais nos objetivam chegar à Páscoa. Mas, como nós ouvíamos aqui na carta de São Paulo aos Filipenses, carta essa que ele teria escrito na prisão de Éfeso. E ele convida a comunidade a imitar aquele apóstolo que seguiu radicalmente o caminho de Deus. Paulo deixou tudo, se converteu, era um fariseu, pecador, mas abraçou o Evangelho. Para mim, viver é Cristo. Então São Paulo dizia: sejam também meus imitadores, não por causa de mim, mas por causa dele, de Jesus. E ainda Paulo exorta a comunidade a não cair na lábia, na mentira, na falsidade dos falsos pregadores e profetas que desorientavam aquele povo em vez de levá-lo para o caminho de Deus. É preciso que o povo também tenha discernimento para saber auscultar, perceber, para saber o que é importante para a sua caminhada. Não ser inimigo da cruz, porque existe Jesus sem cruz? Não. Como também não existe cruz sem Jesus. O Cristo com sua cruz é para nós o Salvador, que nos levará à Páscoa, à ressurreição. E para segui-lo, então, é preciso abraçar o projeto de Deus. Projeto este que foi levantado, anunciado muito antes. Nós ouvimos agora essa leitura bonita do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis, que significa origem. Daí se originam as nossas vidas, o pensamento de Deus sobre todos nós, criando-nos a sua imagem e semelhança. Mas
depositando no ser humano o seu grande amor. Abraão representa toda a humanidade obediente, que escuta a voz de Deus. É o pai da fé. É aquele que no Antigo Testamento ocupa a representatividade de todas as pessoas que ouviram Deus na sua vida. Abraão, homem firme, simples, desprendido, um grande líder, pai daquele povo, deixa tudo com a promessa de que ganharia terra e que seria pai de uma numerosa descendência. Houve um momento que Deus falou assim com Abraão: Abraão, se você tiver dúvida, olhe para o alto, veja as estrelas. Tenta contar as estrelas. Tem jeito de contar as estrelas? Não tem jeito. Somente quem está naquela penumbra da noite, mais nas áreas florestais, ou mesmo fora das luzes da cidade, da urbanidade, consegue ver aquelas luzes, mas não contá-las. É uma imagem para mostrar que Deus promete e Ele cumpre. Seria importante que depois todos pudessem reler estes textos, continuar rezando e lendo-os, meditando, para perceber como Deus está presente também na nossa vida. No texto específico de hoje, Abraão, Deus fazem uma aliança de amor. A aliança representa compromisso, fidelidade, observância, pacto de duas partes. Então Deus cumpre a sua parte. É preciso que Abraão também cumpra, e ele o cumpre radicalmente, a ponto de doar toda a sua vida. Não tem como a gente contar tudo aqui agora, mas vocês vão ver que maravilha acontece na vida de Abraão. Seu filho que nasceu da promessa, ele quem será o pai da numerosa descendência dos filhos de Deus. E Abraão é tão importante que ele é respeitado na cultura judaica, hebraica, na cultura grega, dos antigos, entre os árabes, muçulmanos. É um homem que marcou a história da salvação, porque ouviu a voz de Deus. E o texto do Evangelho de Lucas nos traz aí essa presença do Senhor no Tabor. O Tabor lembra aqui como o nosso alto do monte aqui, onde está o santuário do bom Jesus. O Tabor está na montanha. Montanha, biblicamente, é um lugar de oração, de contemplação, de experiência de Deus. Semana passada, a gente falava do deserto. Hoje, deste monte, que ficou símbolo também da transfiguração, que aparentemente é uma figura mais lúcida, iluminada, transparente, transfiguração. Ali aparecem Moisés e Elias, grandes líderes do passado também. Moisés, um homem da legislação, aquele que liderou a caminhada do povo no êxodo para a libertação do Egito, aquele que promulgou no Monte Sinai os mandamentos da lei de Deus. Com ele Deus selou também a aliança do amor, que deveria se perpetuar. Elias, Moisés, melhor dizendo, este grande líder, que nos ajuda a fortalecer também o amor aos mandamentos, à palavra de Deus. Já Elias é o profeta daqueles que profetizam em nome do Deus verdadeiro. Elias não deixa que o nome de Deus seja apagado diante das idolatrias, do poder, do prazer, das coisas. Semana passada a gente lembrava como que Jesus vence todas essas tentações. Nenhum ídolo pode ocupar o lugar de Deus. Então Elias representa o único Deus que está presente conosco. Eles estão lá, diante do centro, que é Jesus. É bom estarmos aqui, falava São Pedro. Quando a gente está na missa também, é bom ou não é bom a gente estar aqui na missa? É bom. Vamos fazer 3 tendas, mas o nosso tempo neste mundo é provisório. Ele passa.
E é preciso a missão continuar. E para que ela continue, nós somos chamados a fazer 3 coisas. Primeiro, ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando conosco nesta quaresma? Qual é a palavra de Deus para a humanidade nessa hora de guerra? Por que as pessoas fogem de Deus? Por que tantos laços se desfazem, famílias se dilaceram, se perdem, se descaracterizam? Será que não está faltando um pouquinho mais de oração naquela casa, naquele casamento, naquele relacionamento, naquela vivência? Então, ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é ouvida aqui na palavra, é ouvida na igreja, é ouvida na reflexão dessa palavra, no estudo da palavra. Ouvir. Depois, somos chamados a descer o Tabor. O Tabor é um momento. E é na descida que a gente vai encontrando também essa força de Deus para nós. É interessante que a gente o tempo todo tem a presença de Deus. Nunca Deus se afasta. Talvez a pessoa ache que Deus se afastou em determinado momento, agora, por exemplo, a pandemia. De jeito nenhum. Deus nunca se afasta da gente. Ele está conosco, Ele é presença viva. Vamos descer com Ele essa planície, essa montanha do Tabor, para viver o quê? Para viver a nossa missão. A missão do diálogo, a missão do amor, a missão de fazer o bem. Agora na campanha da fraternidade, educar. Somos chamados a educar também nossas vidas. Educar para a gente rezar um pouquinho mais. Educar para a gente contemplar essa glória de Deus, educar-nos para ouvir os outros que estão dizendo alguma coisa, precisando falar algo conosco, educar-nos para olhar o ambiente que nós estamos e perceber a presença de Deus, o que precisa mudar naquela realidade, para que a presença de Deus seja mais transparente também. Isto é, somos chamados a transfigurar tanta coisa que está desfigurada. Há muitas situações, de repente até mesmo pessoas, estão desfiguradas pela maldade, pelo pecado, pela violência, pela fome, pela droga. Tanta coisa que desfigura o plano de Deus neste mundo. Portanto, irmãos e irmãs, vamos ouvir a voz de Deus, vamos seguir o Senhor, vamos transfigurar o mundo com o testemunho que nós recebemos do Tabor da Eucaristia, da presença de Deus em nós. E com certeza o mundo será transfigurado pelos discípulos missionários que seguem o bom Jesus. Pensemos.